Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu acho que agora vai, hein? Bem-vindo ao podcast Palavras Simples, porque palavras simples não são simples palavras. Desde já, queridos, vocês que estão nos acompanhando aí, já tivemos 2 tentativas de entrar aqui ao vivo. O nosso som passou por alguns problemas técnicos, nós estamos aqui até agora tentando resolver, e agora, em nome de Jesus, eu espero que tenha sido resolvido para a glória de Deus. Amém? Amém. Bom, deixa eu já, em nome de Jesus, eu sei que eu já apresentei os pastores que estão aqui, né? Então hoje nós estamos aqui com o pastor Guilherme, bispo Braz, pastor Roberto, está aqui conosco. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos canal de bênção para abençoar a sua vida de uma forma poderosa, abençoada em nome de Jesus. Amém? Bom, eu já li aqui a palavra. A palavra hoje, ela está. Hoje, o nosso tema: pastoreando a cidade, a importância da igreja local. E aí, o nosso texto base de hoje, ele está em Atos 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47. E aí nós estávamos exatamente, deixa eu até voltar aqui para o ao vivo aqui, se alguém já entrou no ao vivo aqui com a gente, para eu ver se está saindo tudo direitinho, se está... Vou até fazer algo que eu não faço normalmente. Aleluia! Estou ouvindo a minha voz, hein? Que coisa linda de se ver. Nunca achei. Colocaram aqui que Eu tá nunca ok. achei que eu ficaria emocionado ouvindo a minha voz no podcast. Aleluia! Já vi aqui que tem um agora, está ok? Minha irmã Ivani Paixão, Deus abençoe. Nós somos brasileiros e nós não desistimos nunca. E somos cristãos. Então você imagina, brasileiro cristão não vai desistir de forma alguma, agora vai. É isso aí, queridos. Aleluia. Bom, nós paramos aqui, nós lemos o texto base, nós falamos sobre qual a importância da igreja local, né? Os pastores já começaram a falar sobre a importância da igreja local. E aí, nós estamos exatamente no momento, vocês que não conseguiram ouvir, né? Eu vou pedir só que os pastores deem só uma palhinha sobre a importância da igreja local. Nós já falamos, mas você não conseguiu nos acompanhar. Então, eu vou pedir que novamente o pastor Guilherme fale um pouquinho da importância da igreja local para que a gente possa emendar o ensino constante e o confronto em amor são marcas importantes de uma igreja, de uma congregação local. Mas antes desse momento, a importância da igreja local, pastor Guilherme, desculpe, o senhor já falou, eu sei que já falou, mas para abençoar aqueles que estão nos acompanhando nessa noite, em nome de Jesus. Nunca é demais repetir a importância da igreja, né? Não é? A igreja foi instituída pelo próprio Cristo, né? O bispo Braz até comentou isso aqui anteriormente. E ela é de fundamental importância para a vida dos membros que ali estão. A gente vê o fruto da palavra de Deus dentro da igreja, vidas transformadas, casamentos restaurados, pessoas libertas, curadas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente falando. E a igreja também é importante para a comunidade que está à sua volta. A igreja precisa ser um ponto de referência para socorro, para aquele que está desesperado, a família, como o bispo falou aqui, a família enlutada. De uma forma geral, a igreja ela é fundamental em vários aspectos dentro da vida da comunidade. Então, uma comunidade sem uma igreja, falta algo fundamental para a vida daquela comunidade. Tem pessoas que criticam, tem pessoas que acham que não é necessário, mas eu tenho certeza milhares de pessoas em algum momento da vida pediu socorro a uma igreja e não foi rejeitado. Então, nas inúmeras circunstâncias da vida, seja, a gente vê lá na igreja pessoas que não são membros, mas levam o filho pouco dia de vida para ser apresentado. Sim, sim. Não tem compromisso nenhum com a igreja, mas vem essa importância.
aquele que não é membro, mas um ente faleceu e às vezes quer velar na igreja ou quer que um pastor vá lá. Então a gente vê que, seja no momento feliz, no momento triste, de angústia, a igreja se faz presente. Então a igreja é de suma importância para a vida da comunidade. Amém. Pastor Roberto, quer comentar? Bem rapidinho aqui, só para a gente frisar bem. Eu fui nascido e criado na igreja, então, assim, igreja é fundamental em todos os aspectos. Foi ali que eu aprendi o caminho, foi ali que eu dei os primeiros passos, foi ali que na minha adolescência eu encontrei a Cristo de fato, de verdade. Isso é maravilhoso. E tudo isso que o Guilherme falou, para eu não repetir Sim. aqui, é fundamental para a formação de todos nós, né? E também para refletir na comunidade a importância da igreja que Cristo deixou e que veio através desses 2000 anos fazendo esse trabalho, né? E quantas vezes a igreja foi tentaram calar a igreja, tentaram parar, como diz até a canção, Verdade. mas não conseguiram e não vão conseguir. A igreja é fundamental, ela é importantíssima. E eu creio muito que nós vamos continuar com essa missão de levar a esperança para aquelas pessoas que precisam e a comunidade à volta. E nós que fazemos parte dessa igreja temos também essa missão de continuar, fazer acontecer aquilo que Cristo deixou na palavra para nós, né? Bispo Braz, cooperar? Amém. Amém. Então, os movimentos, eles vêm e vão, né? Mas a igreja que se mantém na base dos apóstolos, né? Que até o texto maravilhoso que foi escolhido, né? Se dedica ao ensino, à oração, à comunhão, né? Essas coisas bases, né? Que Jesus deixou. Isso é uma necessidade que, se Jesus não voltar nos próximos 1000 anos, a igreja vai continuar de pé, né? A gente nunca deve deixar de fazer esse trabalho que a igreja primitiva começou a realizar. Não devemos trocar por nada, né? Eu sei que tem muitas coisas boas que podem ser coadjuvantes, mas a essência, né, deve ser mantida e a igreja sempre vai continuar sendo essa porta aberta, esse lugar onde todos, né, apesar de não reconhecerem Jesus, eles sabem da necessidade. O governo reconhece que o trabalho da igreja é fundamental e eles não têm como fazer. O índice de recuperação de viciados, por incrível que pareça, né, a gente sabe que, tecnicamente, o governo tem mais recurso, né, para... Obrigado. Mas o índice é incrivelmente assim, maior com orações e, enfim, com o trabalho que a igreja realiza. É verdade. Né? É verdade. Perfeito. E é interessante o que vocês falaram, porque assim, existem dois modos, né, de olhar, né? E eu não estou falando dos desigrejados, não. Porque quando a gente fala da importância do pertencimento a uma igreja local, existem os desigrejados que não querem participar de igreja nenhuma, né? Eles não estão na igreja, mas existem aqueles que não veem a importância de pertencer a uma igreja, né? E até vou deixar para vocês falarem um pouco sobre isso, porque... E é óbvio, tem aquela coisa e eu não estou falando do programa, em nome de Jesus, né? A gente sempre fala isso, né? Do Cristo em Casa, ele não quer pertencer, ou ele vai de igreja em igreja. Ele se considera um cristão, mas ele não consegue se prender a uma igreja local. Então ele está sempre no culto, mas ele não tem um acompanhamento direto, né? Um discipulado, né? Ele não tem isso. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância disso, né? Dessas pessoas que talvez estejam nos ouvindo nessa noite, ou que vão nos ouvir aí durante esse tempo que esse vídeo ficar aí na internet, e que não conseguem se conectar com uma igreja local, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Pastor Roberto, pode falar. Amém. Há um texto na Bíblia muito interessante que fala exatamente sobre isso, né? Não deixeis de congregar, quanto mais vejo que aquele dia se aproxima. Então, assim, congregar é algo fundamental. Acho que toda pessoa que nasceu de novo, ela vai perceber que ela precisa dessa comunhão, ela precisa dessa restauração todas as vezes que tem culto, ela precisa desse momento de adoração coletiva que a gente tem, e só a igreja tem isso.
A gente sempre fala daquela questão, né? Todo pastor já citou isso uma vez, né? Que fala assim, olha, a igreja é igual a arca, né? Aquela história que a gente já sabe, que ali tem problema, ali tem um monte de coisas difíceis de a gente lidar. Verdade. Mas lá fora é muito pior. Então é muito melhor estar na igreja. Então, assim, voltando para, mais propriamente dito, a pergunta que você fez com relação a tem gente que não entende que isso é importante, o Cristo em casa ele pode até existir como complemento. Pode. Mas ele não é fundamental. A pessoa não pode viver de Cristo em casa, né? Só para encerrar minha palavra, eu encontrei com um amigo recentemente e eu perguntei para ele, rapaz, quanto tempo eu não te vejo e você está congregando em qual lugar? Ele me disse, pastor, atualmente em lugar nenhum. Passei aqui, fulano de tal, fui, para não citar o nome dos pastores da igreja, que não tem culpa nenhuma no cartório, claro. Mas ele foi citando a trajetória dele. E atualmente não estou em lugar nenhum, mas eu falei, o que aconteceu da última vez? Ele falou assim, eu me aborreci. Normalmente as histórias são assim, as pessoas se aborrecem por causa do confronto, porque não querem ser confrontadas muitas vezes, e o pastor Guilherme citou, o evangelho é confronto. Se você não for confrontado, se você não submeter o confronto do evangelho, você não vai ser transformado. Então é preciso, as pessoas querem mudança sem transformação, isso é impossível. Elas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Elas querem a salvação, mas não querem o Cristo Salvador. Então é complicado isso, né? Mas é fundamental esse pertencimento. Isso aí não tem para onde correr disso aí. Não, é interessante que você falou da comunhão, né? E da importância da comunhão, de estar junto, de estar perto. Você falou do exemplo da arca, alguns falam do exemplo da brasa, né? Se você estiver ali, se pegar o carvãozinho, se jogar o carvãozinho fora da brasa, daqui a pouco ele está apagado, ele não tá pegando fogo. Agora, se você colocar junto ali, vai sair brasa, vai sair calor, vai continuar todo mundo junto na mesma unidade. E aí, o senhor falou também uma coisa interessante, eu já vou passar para os pastores, mas em relação ao relacionamento, do irmão fala assim, mas por que você não está na igreja, irmão? Por que você não está frequentando uma igreja local? Aí ele fala assim, porque eu me aborreci com fulano. Nunca a gente ouviu alguém falar assim, não, porque eu me aborreci com Jesus. Você não vai ouvir isso, não é? Né? Acredito eu que seja se for impossível, né, no mínimo raro. Né? Mas ninguém vai falar isso, porque você aborreceu com algum irmão. Quando, na verdade, a comunhão, ela nasce através de relacionamento e interação. Você vai ter que interagir com os irmãos, ter relacionamento com os irmãos, conversar com os irmãos. Alguns você vai ter que suportar em amor, alguns você vai ter mais afinidade. É verdade. Fato é que o congregar e o estar em comunhão é importante, né, para a unidade, para um só corpo, para o reino. Pastor Guilherme, deixar com o senhor. O advento aí da pandemia, né, aflorou muito essa questão das pessoas se acostumaram hoje em dia. Não, eu vou lá no YouTube, eu escolho uma pregação, eu estou recebendo a palavra, eu posso escolher vários cultos online. Só que tem uma coisa, eu só sou igreja se eu estiver em comunhão. Eu, na minha casa, sozinho, não sou igreja. É verdade. Eu só sou igreja se eu estiver em comunhão com o corpo de Cristo. Pegou essa chave aí, querido? Em casa, sozinho, você não é igreja, não. Então, como o bispo Braz falou anteriormente, Cristo vai vir buscar a sua igreja. Eu preciso ser igreja, eu só sou igreja em comunhão. Cristo, quando foi perguntado qual era o maior mandamento, ele resumiu a lei em 2, né? Amar a Deus de todo o seu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu estou deixando de amar o próximo. Verdade. E o melhor local para eu exercitar esse amor é na igreja, é suportando, é perdoando. Só que as pessoas não querem compromisso, elas não querem envolvimento. Muitos vão na igreja, mas não se envolvem com nada nem com ninguém. Acabou o culto, ela parece um ninja de filme, ela desaparece que ninguém nem viu por onde ela saiu.
É ou não é? Assim, é dessa forma. E é interessante, pastor, vou deixar continuar a palavra com o senhor, mas é interessante o que o senhor falou, porque várias vezes quem se magoa, vamos dizer assim, né, com alguém na igreja ou com a igreja, né, vamos colocar dessa forma, normalmente quando ela volta para a igreja, é algo que é falado, eu não quero fazer nada na igreja, eu só quero ficar aqui no banco adorando Estou ferido, estou lambendo minhas feridas. Não é? Eu escutei algo, acho que foi domingo passado, na pregação que houve lá na igreja, no primeiro culto, eu esqueci o nome dela agora, mas a filha do pastor Eduardo, ela não gosta que seja chamar de filha do pastor Eduardo. E que foi uma pregação poderosa, minha irmã. Deus te abençoe. Falou muito poderosamente no meu coração, hein? Acho que é Milene, se eu não me engano, o nome dela. Eu sou péssimo para gravar nome. Me desculpa, mas minha esposa está ali, já falou que é o nome dela. Mas o que é importante que foi a fala dela. Ela falou sobre esse assunto. E existe um grande erro. Eu saí porque eu me chateei. Eu saí porque... Gente, não são as pessoas que estão lá que nos salvam, não são elas que nos libertam, não são elas que nos curam, é Jesus Cristo. Então eu vejo muitas pessoas que ficam migrando de igreja para igreja, todas é o mesmo discurso, não, é que eu me chateei, não, e ela leva a bagagem, ela está com um problema, e ela acha que mudar o espaço geográfico vai resolver. Não vai, porque o problema está nela. E ela carrega aquele problema para o próximo lugar. Até porque ela está se deslocando no reino, né? É verdade. Não é isso? Então, gente, se tem alguém que está nos ouvindo ou vai nos ouvir e está nessa condição, abra o seu coração para você ser curado, para você ser sarado e dá uma oportunidade para Cristo curar você e você começar a ser um abençoador. Porque nós queremos ser abençoados, mas nós fomos chamados para abençoar. E viver em comunhão é isso, é você abençoar vidas. Nós precisamos fazer isso. Verdade. Antes de passar para o Bispo Braz, queridos, olha só. Hoje, como nós tivemos vários problemas técnicos em relação ao nosso som, o nosso podcast hoje ele vai ser um pouco mais reduzido em relação a tempo, amém? Pra você não ficar aqui até tarde também nos acompanhando aqui na nossa fala. Então, você que está aqui nos acompanhando aqui ao vivo, coloque aqui nos comentários, caso você queira fazer uma pergunta, uma saudação ali para os pastores que estão aqui, para nós aqui que estamos à mesa. Fique à vontade, porque rapidamente, em algum momento, eu já vou dar uma paradinha para os pastores tomarem uma água e eu vou estar lendo o que você está colocando aqui no nosso grupo, aqui online, né, ao vivo com a gente. Amém, queridos? Bênção demais? Então já manda ver aí, coloque aí qual a pergunta que você quer, enfim. Mas, Bispo Braz, aí já pegando essa deixa, a gente está falando um pouco da importância de pertencer à igreja local, a gente já vai emendar numa outra pergunta, que é a seguinte, né? A importância de pertencer à igreja local e, ao mesmo tempo, em relação a, já que você pertence a uma igreja local, a importância do ensino e o confronto e amor, porque às vezes as pessoas, elas simplesmente não querem ser confrontadas e por isso acabam não querendo pertencer a uma igreja local. Porque eu vou passar para o senhor, mas vou botar como se fosse assim, semelhante a, você tem um amigo, e a gente fala muito nisso, né? O verdadeiro amigo não é aquele que fala o que eu quero ouvir, mas ele fala o que eu preciso ouvir. E aí talvez a gente, parafraseando, né, ou mal comparando, mas a importância da igreja local e do pastor que te acompanha, ele vai falar o que você precisa ouvir. Ele vai te confrontar em amor para o nosso crescimento, para que a gente possa avançar no reino. Exatamente isso. E até por isso que muitas pessoas, às vezes, querem evitar a igreja local porque não querem serem disciplinadas, orientadas, né? Querem só ouvir elogios. Né? E aí ela, no YouTube, ou até frequentando reuniões de orações, nada contra, né? As reuniões, ouvir até uma palavra, uma revelação. Deus pode falar, pode revelar, mas a pessoa não quer ter uma autoridade espiritual. Né? Aqui no texto vai falar que eles estavam, né, submetidos ao quê?
a doutrina, o ensino dos apóstolos. Então havia ali o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, que inclusive você vai ver ele chamando a atenção algumas vezes, Sim. até severamente, como é o caso de Ananias e Safira, e trazendo ali a igreja, quer dizer, ele acompanhava de perto as ovelhas, né? Tinha um cuidado. E muitas pessoas querem evitar exatamente essa coisa de ter uma autoridade espiritual sobre elas. E elas acabam fugindo disso e até se chateiam às vezes. Mas interessante, quando uma pessoa está enferma, a Bíblia diz que é para chamar os presbíteros, Sim. né? Que tem um sentido de pastor, Sim, sim. e para ele ungir a pessoa com óleo, e diz que a oração da fé vai salvar o doente. Normalmente a pessoa quer essa parte, mas quando vem uma orientação, né, uma disciplina, eu até ouvi no último Café de Pastores, agora na quarta-feira, o Jorge Linhares, pastor muito usado, né, de Belo Horizonte, Sim, sim. tá? Ele estava dizendo que ele foi orar numa igreja, que o pastor pediu oração, porque já há muitos anos não realizava um batismo. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí ele foi conversando, ele falou, me leva aí no tanque batismal. Aí, abrindo lá o tanque, tinha engradados e engradados de cerveja, né? Houve uma festa, um casamento, e para não desagradar as pessoas, o cristão lá, que também me parece que bebia, ele serviu bebidas. E aí sobrou, alguém guardou no tanque batismal. Meu Deus. Né? E aí ele pediu para falar com essa pessoa, né, orar. Eu só sei que o pastor não queria. Eu falei, mas ele vai ficar chateado, é um empresário da igreja e tal. E eu sei que foram até a pessoa e orar. O moço até se arrependeu. Houve um mover de Deus lá. Eu só sei que a igreja batizou mais de 1000 depois. Jesus assim, sempre ganha, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse confronto, tá, é que as pessoas querem evitar, mas é um confronto para o bem, né? E aí a cidade foi abençoada, enfim, a igreja foi abençoada e é desse jeito. Amém. Pastor, eu falo assim, Pastor Roberto, eu sempre... Pastor Cacau. Poxa, posso, pastor? Pastor Cacau, olha. Eu já assim. assumi as duas identidades. Porque eu falei assim, Pastor tudo Roberto, certo. né? Eu só chamo ele para Pastor Cacau, então assim, Pastor Cacau, por favor. Amém. Então, eu acho que o confronto realmente ele é parte da Bíblia. Se você pegar desde o Velho Testamento até o Novo, a Bíblia tem sempre esse confronto. Sempre usa um profeta, sempre usa alguém que está na liderança para chamar a atenção daquele que estava fora, né? A gente vai olhar, quando Davi comete aquele pecado que alarmou todo mundo, o profeta vai lá, conta aquela história para Davi e fala assim, cara, aí ele fala assim, Davi, esse cara é você. É você, filho. Não é isso? E quando Saul tem uma ordem para destruir os amalequitas, acontece a mesma coisa. E ele vai pôr para o rei, e o povo ainda traz aí uns gadozinhos para fazer uma oferta ao Senhor. E aí o profeta chama a atenção dele. Deus prefere a obediência do que sacrifícios. Então, isso vai ocorrer sempre. Aí a gente vai ver os profetas ao longo de todos os livros ali, chamando a atenção do povo, corrigindo o povo. A gente vai ver que até o apóstolo Paulo corrige Pedro, porque Pedro ele é uma coisa no meio dos judeus e outra coisa no meio dos gentios. Então, assim, gente, se isso acontece no meio da liderança, que dirá os pastores não vão fazer com as suas ovelhas, que ele está vendo que não tá andando certo. Então, eu acho que os pastores já falaram aí, o bispo também falou, dessa questão da gente ter o cuidado realmente com a ovelha. Então, confrontar não é falta de amor, pelo contrário, é muito amor. Porque você confronta porque você ama, porque você quer que ela volte para os trilhos, né? É isso. Aí, pastor, o rebanho ele não é nosso. Pois é. O rebanho é de Cristo. Então, sobre cada um dos pastores existe o peso da responsabilidade de responder a Cristo sobre o rebanho que pertence a Ele. Então, assim, se eu sou negligente, vejo algo de errado e prefiro não entrar no confronto de chamar para conversar,
para mudar, para ter uma postura, eu vou responder por aquilo ali a Cristo. Então, ainda bem que o Senhor continua nos confrontando, porque o Pai que ama corrige. O pior é quando nós somos entregues à nossa própria sorte. Verdade. Então, enquanto o Senhor está nos alertando, nos chamando a atenção, nos corrigindo, usando pessoas, glória a Deus por isso, porque Ele continua nos amando e querendo o melhor para nós. E uma liderança sadia está fazendo aquilo ali por amor à nossa vida. E desculpa até por favor, falar mais um pouco, mas nesse tempo hoje, de tantas igrejas, né? Tem ruas aqui na cidade de Itaguaí que são assim 15 igrejas em menos de, sei lá, de 1 quilômetro. Né? E aí o que acontece? Quando você repreende uma ovelha, ela vai para outra. Encontra facilidade. E às vezes, assim, a outra igreja, né, querendo, assim, nesse afã de receber pessoas, não questiona, assim, o que aconteceu? Da onde você vem? Qual a tua história? Eu quero, né, pode me dar o contato do teu pastor anterior, né? E então é muito comum hoje, infelizmente, né? O pastor Roberto está comigo, ou eu estou com ele, porque eu cheguei lá. Eu estou contigo. Quando eu cheguei com a música do J Neto, quando eu cheguei na primeira congregacional, o pastor Roberto já estava. Mas a gente já passou por situações de confrontar, situações delicadas, né? E simplesmente a pessoa ir para outra igreja, ela não aceitar o confronto e imediatamente ela receber, né, ali logo cargos e enfim. Mas a gente tem que fazer o nosso papel, né? Cada pastor, como até o pastor Guilherme estava citando, né, tem um texto que Deus diz o seguinte, que se você repreender e a pessoa permanecer no erro, o sangue dela vai ser cobrado dela mesma. Verdade. Agora, se você não repreender e ela permanecer no pecado, Deus vai requerer da gente. Deus me livre. Isso. Verdade, então, a nossa função é isso. Eu me lembrei, assim, dentre as muitas histórias, né? Aconteceu uma, e aqui os nomes eu vou preservar pela ética. Mas, assim, de certa maneira, eu fui até culpado pela uma mãe, porque ela dizia que o filho foi desviado porque eu o repreendi, né? Então, assim, mas foi uma repreensão que quem estava na ocasião sabe muito bem. O bispo Braz até brinca e fala assim, rapaz, se você rejeitou a repreensão desse homem, rapaz, que ele brinca comigo, fala que eu sou tão tranquilo, né? Mas ele estava tão assim, exaltado nessa situação que depois ele resolveu sair porque não aceitou a correção. E pouco tempo depois ele andou fora da igreja, não sei nem se hoje está mais, mas acabou que a mãe atribuiu a mim a questão de o filho estar fora. Mas ela não sequer perguntou para ele qual foi o motivo dele ter sido chamado a atenção, né? Complicado isso, né? E esse é o que o bispo Braz falou, né? Assim, você tem tanta oportunidade, e óbvio, em nome de Jesus, querido, eu não estou falando aqui que a gente não quer que tenham várias igrejas, a gente quer que tenha muitas igrejas, em nome de Jesus. O que não pode acontecer, e a gente também não está falando, eu vou ser claro, né? Eu gosto muito de falar palavras simples, amém? Palavras simples não são simples palavras. Se o Senhor falou com você, no seu coração, para que você geograficamente vá ser bênção em outro lugar, é você e o Senhor. A gente não está falando disso aqui. Amém? O que a gente está falando aqui é a pessoa que não quer ser pastoreada, não quer ser confrontada, e aí ela, em rebeldia, ela tem a facilidade de querer sair de um lugar para o outro e lá também não querer ser também pastoreada e nem ser, né, de certa forma, confrontada. Eu acho que para crescimento nosso em Cristo Jesus, né, nós devemos estar com o coração aberto para ensinamento, né, igual a gente está falando aqui, em amor. Sim. Amém, queridos? Amém. Bom, dadas as explicações, né, voltamos aqui novamente para o nosso bate-papo. E aí, tem a parte também da importância da igreja, a gente já falou um pouco de ensino, a gente falou um pouco de pertencimento, daquela coisa, e até os próprios irmãos ali, eles estavam compartilhando pão,
né, em amor, ajudando um ao outro. E aí eu quero passar um pouco para os pastores aqui, para vocês, o que vocês entendem do papel da igreja nessa área social, em relação ao impacto social que a igreja tem dentro da comunidade que ela está inserida. Eu até gosto muito de frisar, né, do pastor Lucas, né, ele esteve aqui com a gente também, eu sempre falo isso, né, porque nesse aspecto, assim, eu menciono sempre o que ele fala assim, a igreja está ali para pastorear a cidade. Ele fala isso, né? Eu peguei isso, até hoje está na minha mente isso, que a gente tem que pastorear a cidade, né? E a igreja ela tem que ser relevante, a comunidade tem que sentir falta da igreja, né? Se a comunidade não sente falta da igreja, tem alguma coisa errada, né? E eu queria passar um pouco para vocês em relação, assim, o que vocês acham em relação da igreja com a relação dessa coisa de ajudar a comunidade ao redor, né? Eu ouvindo você falar, quando a gente estuda a história da igreja, principalmente a partir do movimento protestante, né? A gente vê que na Europa as faculdades mais famosas, mais tradicionais, né? Que têm séculos de história, a maioria foram criadas por igrejas. Uhum. E se perpetuam até hoje. Eu acho que existe uma lacuna aqui no Brasil que as igrejas deveriam ocupar, que era o ensino, não apenas no ensino da palavra de Deus, mas o ensino, o corriqueiro, né? O que todos nós passamos, ensino, a formação acadêmica, né? Vamos dizer assim, que cursos profissionalizantes para as pessoas, porque você só fica dando cesta básica, mais do que você dar o peixe é você ensinar a pescar. Uhum. Quantos profissionais nós temos dentro da igreja que poderiam estar ensinando, né? Os pastores aqui são da área da elétrica, né? Isso aí. Quantos têm eletricistas, mecânicos de automóveis, mecânicos de eletrônicos? Então, pessoas que às vezes estão passando dificuldade porque não conseguem se inserir no mercado de trabalho porque não tem uma profissão. Então, acho que a gente precisa pensar dessa forma. Como eu posso abençoar a comunidade? Só dando uma cesta básica, toma aqui, mês que vem você volta. Mas a gente tem que pensar mais. Vou falar da nossa cidade. Sim. Quantas igrejas Itaguaí tem? Essas igrejas unidas num propósito de... Vamos manter um espaço de curso profissionalizante sem trazer a bandeira, não, para essa denominação. Sem placa. Sem placa. Vamos nos juntar anonimamente. Quem sabe hoje não começa um movimento assim. Olha aí, queridos. Mas vamos colocar um curso profissionalizante. Não precisa dizer qual é a igreja que está fazendo aquilo, mas vamos nos unir, vamos ajudar. Eu acho que isso é uma das inúmeras maneiras que, às vezes, uma igreja pode ter um reforço escolar para as crianças que estão com dificuldade, ter um preparatório para o Enem. Tem pessoas capacitadíssimas dentro da igreja que pode dar essa ajuda. Então, eu acho que tudo isso é uma maneira de demonstrar o cuidado pela comunidade, o amor pela comunidade. Então, acho que é fundamental a igreja começar a pensar. A gente vê igrejas aí riquíssimas que a questão social em relação à comunidade que ela está, o investimento é muito pequeno. Eu acho que a gente precisa... Nós, que eu digo assim, os cristãos, os evangélicos, são acusados com relação a essas coisas, que a gente faz pouco pela comunidade. Olha aí. Pastor Cacau. Assim, a nossa igreja sempre foi muito ligada, assim, a missões, né, bispo? Então, assim, bênção. Um dos ministérios que a gente ajuda é Asa de Socorro, né? A gente participa com eles, também participa na Bósnia com um casal. E aí, assim, o que eu penso disso? Eu penso assim, quando a gente está falando de ação social, como é que o missionário faz? O missionário ele não pode chegar no local de missões pregando.
A não ser que seja um lugar evangelizado já, né? Como é que ele chega? Ele chega fazendo alguma coisa. Se for em outro país, então aí ou ele é médico, ou ele é enfermeiro, ou ele é um atleta que vai implantar ali alguma coisa esportiva para chamar atenção, para atrair. Então, eu acho que essa estratégia que o missionário usa, talvez a igreja pudesse usar mais no local. Porque, se você for prestar atenção, isso aí atrai as pessoas. Recentemente a gente fez, né? Foi uma espécie de... Não foi, eu ia falar multirão, não é multirão. A gente fez um trabalho lá na igreja, foi um sábado, não é isso? E contou com... Como é que foi? Profissionais cabeleireiros. Como é que chamou o dia? Até esqueci, você falou aí. Foi interessante a chamada lá do dia. Lá. Foi um dia de saúde e ao mesmo tempo... Beleza, saúde, né? Foi interessante. Então tinha profissionais de todas as áreas e a gente... É lógico, mas ali é um dia só, mas aí você chama atenção, você desperta, né? Principalmente nos membros da igreja, para que isso é importante fazer. Porque não é estratégia só para pescar o peixe apenas. É você se importar com a comunidade. É isso. Porque às vezes a gente tem que entender também que a comunidade fala assim, pô, eles estão usando estratégia. Você está dando, né, o doce para a formiga. Não é isso apenas. É isso também. Mas a gente se importa com a condição deles. Se importa com o jovem que não tem uma formação. Se importa com as pessoas que não têm o básico para viver, né? Eu acho que é por aí. Bispo Braz. Esse ano teve um empresário que eu não sei nem te dizer se ele é cristão. Ele não quis se identificar. Só aproxima aí. Ele não quis se identificar e... Então, eu não sei se ele é cristão, como eu estava dizendo. Então, sim. Mas ele... Interessante, ele acredita na igreja, né, na organização da igreja, ele resolveu doar fogões. Fogões, ele entendeu assim, há pessoas Meu Deus, que podem ter uma necessidade e ele entregou para a gente esses fogões. Olha uma aí. Quantidade boa até. E a gente foi em busca de pessoas carentes, né? Uma boa parte não era da nossa igreja. Teve Que até bênção. casos. E ao entregar, sabe, a gente viu pessoas dizer, o meu sonho era ter um fogão, assim, meu sonho era assar um bolo, né? Poder fazer um bolo, agora eu vou poder, sabe, a alegria, assim, e você percebe, né? A gente não fez nenhuma propaganda de nada, mas você percebe que os vizinhos, as pessoas mais próximas, têm um olhar para a igreja, né? De uma forma diferente, né? Porque tem gente que quer plasmar uma ideia que a igreja é onde pastores estão só subtraindo, né? Sim, sim. Né? E alguns trabalhos como de doação de sangue, né? A gente tem o espaço lá do templo, nosso espaço já virou com aquelas máquinas cadeiras para doação de sangue, o Hemorrio já veio, a gente já cedeu algumas vezes o espaço, então tira as cadeiras, tira tudo, e aí a comunidade vem em massa, sabe? A gente não deu conta de coletar, tinha mais pessoas até do que a capacidade de doação de sangue. E aí você sente que a comunidade ela interage, né? A gente acabou, eu conversando com a liderança e hoje até a gente tem uma cadeira no Conselho de Saúde. É um cargo não remunerado. O que acontece? Você tem o Conselho de Saúde, tudo acaba tendo que passar por eles de alguma forma. Você tem 3 vagas do governante, do prefeito, 3 que são profissionais de saúde e 6 representando a comunidade. Você sabia que não tinha nenhuma representação evangélica há anos, né? E aí a nossa entrada foi a primeira representação, mas e as outras bênção, glória a religiões, as outras religiões e outros grupos, movimentos, todos lá. Aí às vezes a gente reclama, né, da saúde, mas a igreja às vezes ela está só orando. Não é errado orar, mas ela precisa, de alguma forma, interagir socialmente. Verdade. E isso faz a diferença. A gente sente isso. Tá? Sente que o inimigo parece que tomou alguns lugares, né? Que a igreja deveria estar ativamente participando. É interessante o que o senhor falou, bispo, porque assim, e aqui o intuito nosso, né, é passar para os irmãos que estão nos assistindo, que vão nos assistir ainda, até mesmo para motivar as igrejas que estão ao nosso redor, né? Para que as igrejas saiam das 4 paredes e façam movimentos semelhantes ou até
diferentes e inovadores, coisas que talvez nós ainda não fizemos ainda, né? Mas que possam ser percebidas pela comunidade ao redor, né? Com alguma interação. Óbvio, como o bispo bem falou, oração é importante, óbvio. As pessoas ainda, em nome de Jesus, elas vão ser arrastadas para as igrejas, arrastadas, entendo a palavra que eu estou dizendo aqui nessa noite, atraídas, melhor, obrigado, pastor, atraídas para a igreja pelo poder de Deus, sabe? Pela unção de Deus, pelo poder de cura, salvação, libertação poderosa da parte do Senhor, mas também, né, por um lado, da igreja em obras, em serviço, né? Porque o céu, né, a gente até estuda em teologia, né, o reino de Deus é assim, já, ainda não. Né? Você já está, o reino já veio, mas ainda tem esse tempo que a gente está aqui na Terra. Enquanto você está aqui na Terra, né, por que a igreja não pode participar, né, ativamente? Né? Martin Luther King, ele entendia que ele tinha que ter uma participação e que deu um resultado grande, né, na mudança aqui na Terra. Muitos estão pensando assim, só no céu. Não, eu vou para o céu, estou esperando. E aí, enquanto é isso, não consegue melhorar a vida aqui. Né? E as pessoas, elas acabam prestando muita atenção no que ela está precisando de comida ou de alguma coisa para essa vida. Se você fala só do céu, uma outra religião fez isso no passado. Eu lembrei daquele filme que a gente... Eu até que teve recentemente, que teve o Som da Liberdade, mas não foi esse, teve o outro, né? Que era da doação de filhos. Eu esqueci o nome, exatamente qual era o nome do filme. E muito interessante, porque começou na igreja e despertou a igreja toda. E todo mundo começou a pegar... eu falei doação, mas pegou adoção. A adoção. Todo mundo começaram a adotar um filho. E foi uma transformação, isso foi verídico. Meu Deus. E transformou a comunidade ao redor todo. Então, assim, a igreja realmente ela pode fazer muito mais. Se ela despertar para isso, há muito o que fazer. E isso vai causar um impacto no reino espiritual, né? Como o bicho falou, citou Martin Luther King, que foi assim, eu gosto muito das histórias dele, tudo que vem, as frases dele, né, são muito famosas, né? E isso mexe até hoje com todos nós, mexe com os palestrantes, porque realmente foi uma pessoa que mudou, fez história, né? Perfeito. Quer comentar, pastor? A gente falando aqui, o apóstolo Tiago, na sua carta, ele fala, né, que a nossa fé precisa ter obras. A igreja, ela não pode pensar que, não, quanto mais distante do mundo, mais purificado eu vou estar. Não, nós temos que estar inserido no mundo para ser um agente de transformação. Perfeito. As pessoas verem que nós somos de carne e osso como elas e que vejam em nós o que o poder de Deus fez. É verdade. Se a gente estiver distante, como é que elas vão ver? Elas só vão ver quando elas forem lá na igreja. Mas e se elas não forem? Vamos até elas. Por isso Jesus peregrinava por toda a região, ele ia até as pessoas. Porque a missão dele, além de ir para a cruz, era disseminar o evangelho. Então a igreja precisa, como o bispo falou, não... Tem essa posição para ocupar, vamos ocupar. Não vamos retrair, não vamos retroceder, vamos avançar. Porque se a gente não ocupar, o outro vai ocupar, né? E depois nós vamos só lamentar, né? E não se contaminar, mas eu gosto muito de Eliseu, tá? Eu acho interessante. Elias tem um perfil, Elias ele aparecia e dizia, assim diz o Senhor, e sumia de novo, né? Mas o Eliseu, ele consegue estar no meio do povo. Você vê que ele está com a sunamita ali, ele está próximo. Ele ainda chega a falar o seguinte, você quer que, ele, através do discípulo dele, quer que eu interaja? Eu posso falar com o rei. Quer dizer, eu estou aqui, eu tenho acesso ao rei, eu tenho acesso... O que é que você precisa? Né? E a mulher até não queria externar, porque ela já tinha desistido do sonho, né? Mas a gente percebe que ele, apesar dele interagir, ele não perde a unção
por interagir. Entendeu? Como Jesus, né? Estava nas festas. Sim. E a igreja ela pode seguir esse modelo de Eliseu. Essa coisa de interagir para contagiar as pessoas. E não perder a santidade, se contaminar com o pecado. E aí, Prior, Perfeito. só para Boa complementar, colocação. o bispo citou uma coisa interessante, né? Porque aí fica meio que a gente fica entre duas posições, né? O medo de participar muito ativamente e se contaminar. E, por outro lado, você vê muita gente que está trazendo a contaminação para dentro da igreja. Verdade. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar e falar assim, não, eu não preciso me contaminar. Eu posso ser um lírio que está lá, né, num ambiente que muitas vezes não é agradável, mas ele está florescendo lá. E isso aí é fundamental para a igreja. A igreja, sendo assim, a gente vai avançar muito. E cair, como diz o texto, né? A igreja primitiva, ela caiu na simpatia do povo. Eu acho que uma coisa, o amor, sabe? Alguém pode dizer, era o poder, sim, o ensino, sim, as orações, sim. Mas eu acho que o amor, como Jesus Cristo disse em João 17, quando o mundo perceber que nós somos um, né, como ele é um com o Pai, o mundo crerá. O mundo, quando ele percebe esse amor, um está doente, parece que todos estão. Né? Hoje a gente teve uma irmã muito querida lá da igreja que o rim, aliás, o intestino parou e aí ela fez uma cirurgia grande, difícil, e aí não voltou a funcionar. Aí juntou os irmãos da igreja em oração. Aí na madrugada o intestino voltou a funcionar. Glória a Deus. E aí ela mandou mensagem feliz. Aí hoje ela teve alta, né? Então é uma festa para a igreja e ela se sente amada, a igreja fica feliz. A vitória dela é a nossa vitória. É isso. Né? E o mundo, quando vê isso, até o esposo dessa moça, né? A Daniela é o nome dela, ele não é cristão ainda, mas ele disse assim, eu acho muito legal esse carinho de vocês. Então, e ele falou, está chegando a minha hora. Ele falou algo desse tipo, né? Mas parece que o amor, de alguma forma, o pastor Carlos sempre gostou de dizer, ele cobre multidão de pecados. O amor, talvez não é querer... porque se Jesus falou do todo aqui, oração, milagre, tem que ter tudo, não precisa tirar nada. Sim. Mas eu acho que o amor tem um papel, assim, fundamental. Muita gente... Paulo fala isso na carta aos Coríntios, né? A fé, a esperança e o amor permanecerão. Aqui o amor, ele fala de profecia, dom de língua, tudo isso sem o amor não vale de nada. Porque eu posso orar por você, pastor Guilherme, e aí você recebe um milagre, vamos dizer que eu oro assim, sério, abençoo, você recebe um milagre e vai embora. Mas se eu demonstro amor, você quer ficar. Né? O amor parece que ele atrai, faz com que as pessoas falem assim, como é que eu posso fazer para ficar aqui? Né? Quando você recebe amor, parece que você cria uma dívida com aquela pessoa, né? Pô, eu tenho que retribuir esse amor porque ele derramou tanto em mim. Foi o que Jesus disse, né? Por que ela está derramando tanto aos meus pés? Porque quanto mais amor, né? O Pedro Borel, ele faz um evangelismo no Morro do Borel e ele não prega. É interessante. Eu conheci ele na TV Boas Novas. Né? Aí ele não prega, ele fica... As pessoas chegam um momento que imploram, porque ele fica cuidando das feridas e fazendo ação social. Aí, quando as pessoas imploram, aí ele fala alguma coisa, mas ele não fica assim, sabe, ali insistindo. Não estou nem dizendo que esse é o método isso correto, mas ele diz o seguinte, o amor, ele realmente arrasta, assim, é uma coisa... Aquelas pessoas assim, ficam, por que você está cuidando de mim? Entendeu? E aí aquilo causa uma comoção e um sentimento que muita gente aceita Jesus. E isso foi tão importante na igreja primitiva que os apóstolos perceberam que a demanda subiu muito, que eles falaram assim, rapaz, a gente precisa separar alguém para cuidar disso, porque nós vamos dedicar a oração e a palavra enquanto vocês fazem a ação social. Porque estava embolando tudo, né? Mas você vê que eles sabiam da importância da ação social, que eles não negligenciaram isso, né? Então, assim...
nós não podemos negligenciar, Não, né? e é interessante que o senhor falou, bispo, assim, o senhor ele quer nos usar conforme as nossas características. E um é diferente do outro. Alguns vão ser com uma pregação eloquente, o senhor vai mandar em algum lugar, outros vão lá, simplesmente, eu vou dizer, mas elas vão lá e elas vão fazendo um papel importante de cuidar das feridas dos outros, sabe, alimentar os famintos, e talvez não abram a boca para falar, e as pessoas vão chegar e falar assim, ó, fala uma palavra, abre a sua boca, porque o amor de Cristo está tão evidente na sua vida, fala alguma coisa aí pra gente ouvir, que a gente quer ouvir você falar. E através da atitude, do que ele fala, de Jesus Cristo na vida dele, né? Ele já expressa aquilo que o Senhor tem feito, né? Na vida e no local onde ele está, né? Poderoso, tremendo isso aí. Deixa eu só, eu vou deixar um tempinho, gente, então agora está terminando. E eu vou só ler aqui o que os nossos irmãos colocaram. Eu tinha prometido a eles que eu ia ler o que eles colocaram aqui. Hoje, como eu falei, queridos, um podcast um pouco mais reduzido, porque a gente teve vários problemas no nosso áudio hoje, mas para a glória de Deus, estamos aqui, estamos de pé. Aleluia. Deixa eu ler aqui, queridos, ó. O pastor Guilherme está aqui com a gente aqui, já mandou uma paz de Cristo para todos. A irmã Ivani Paixão, ó. Agora está ok. Ô, minha irmã, como meu coração se alegrou quando eu ouvi esse agora está ok da senhora. Eu fiquei, né? Amém? Bispo Braz aqui, eu mandando um glória a Deus também. Tieme e Noé. Minha esposa. Olha, um beijo. Esposa do Eu te Bispo amo. Braz. Ô, eita glória. Muito bem-vinda aqui conosco. Agora ela falou que o som está ok. Eu até li aqui, né? É Ivani Paixão. Eu não sei se Ivani, é a nossa irmã, é Ivani. irmã mesmo, né? Amém. Então tá bom. Bispo Braz também agora falou que agora vai. É isso aí. Também a esposa do bispo mandou um glória a Deus aqui. Evangelista Luiz Guaraci, é isso mesmo? Isso, mandou muito bom. É o homem do som, hein? Olha aí, ô meu irmão. É o homem da transmissão. Tá vendo aí? Da próxima até convido você para estar aqui com a gente. Aí a gente não passa por esse aperto aqui, que a gente passou, mas pra glória de Deus conseguimos, hein? Cláudio Carvalho, ô glória! Agora vai, vamos embora. O evangelista colocou aqui, né? Refletir na comunidade. Provavelmente alguma coisa que a gente falou aqui em termos de comunidade. Aí falou aqui, ok, já resolvemos o problema aqui do microfone. Dulce e Noé. A paz de Cristo, Jesus a todos que estão assistindo. Essa é minha sogra. Olha aí. Família toda aqui, bispo, né? Janaína Ramos, boa noite, meu amigo. Aqui o evangelista de novo, congregar é fundamental, concordo com você. Querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Olha aí, ó. Para pensar, hein? Paulo Vinícius Castro, verdade. Meu irmão Emanuel Marcos, concordando com a gente aqui. O nosso evangelista Luiz Guaraci também colocando, eu não sou igreja, nós somos igreja. Somos um. Amém. Amém? Amém. A minha esposinha que está aqui, ó, atrás do nosso computador ali, ó, pilotando tudo, botou aqui, ó, chave dita pela Milene. Quando o nosso foco é Jesus, as circunstâncias, por pior que sejam, não podem nos afastar de Cristo Jesus. Ela está referenciando a pregação que a gente ouviu no domingo, que foi uma benção, gente. Minha irmã, eu louvo a Deus pela sua vida, né, pastor Eduardo, né, que honra, que privilégio. Vamos lá. Eu não ligo se for até mais tarde. Meu irmão, né? A gente acabou entrando muito tarde aqui, a gente vai ter que reduzir o tempo, não tem jeito. Vamos lá. Dando uma boa noite aqui, ó. Gladstone Pereira dando uma boa noite pra gente. Irmã Janete Fernandes falou que está sendo uma grande bênção. Gladstone, ele é um pastor que está lá em Belém. Olha aí que legal. Tá? Amigo nosso. Tá? Um abraço aí para a pastora Renata, Davi. Pastor Gladstone. Bacana. Jadete está lá de Uberlândia. Estavam falando dela, Cacau. Aí, tá aí, ó. Um abraço aí, Jadete. Tudo de bom para você. Gladstone e família também.
Amém. Glória a Deus. Aqui, tinha me perdido aqui. Voltei. Jadete Fernandes falou que uma grande bênção. Ivani Paixão aqui de novo, ó. O Jadete, seja bem-vinda. Gladstone, povo abençoado, um grande abraço. Nosso evangelista de novo aqui, ó. Não só igrejas, mas também existem membros que não entendem a correção e querem dar razão ao que está sendo discipulado. Olha aí. É isso, irmãos. Temos que entender que tem momento para correção, tem momento para abraço, para alegria, né? Tem momento para tudo, né, queridos? Na igreja tem momento para tudo. Aqui, nossa irmã Ivani de novo, a igreja é para convertido, não é para convencidos. Amo minha igreja. Glória a Deus. A correção para mim é ensinamento, é cuidado com suas ovelhas, é amor. É verdade, irmã, eu concordo com a senhora, porque se a gente está sendo, de certa forma, repreendido em amor, né, vamos dizer assim, né, pastoreado, é porque, ou até um irmão que está ali com a gente, o cuidado, é o que os pastores acabaram de falar, né, é o cuidado com as pessoas, em amor, em Cristo Jesus. Minha esposinha aqui, ó, seja igreja que o Senhor te chamou para ser, seja relevante no seu bairro, no seu trabalho, por onde você for, leve consigo a mensagem da cruz. Estamos terminando, hein? Vamos lá, falta pouco. Érica Barcelos, a igreja exerce um papel fundamental dentro da sociedade. Ivani, precisamos entender que somos só um povo. Você pode interagir para impactar as pessoas ao seu redor. Tá acabando. Aqui, ó. Tiene Inoue de novo, esposa do bispo. Amor, por amor a Cristo, buscar um relacionamento com ele. Amém. Por amor à vida que nos foi dada, sermos exemplo e refletir o brilho de sua glória. Por amor devemos perdoar. Gente, perdoar, a gente nem entrou nessa fase, hein? Imagina, hein? Qualquer dia a gente entra nessa conversa aí em termos de perdão. Minha esposa aqui falando aqui, ó, o ambiente aqui, queridos, ela botou aqui, ó, que presença, meu Deus, e é verdade, o Senhor está nesse lugar. O amor de Deus nos constrange. Para terminar aqui, ó, infelizmente o amor está tão escasso no mundo em que as pessoas, que quando as pessoas recebem, gera uma curiosidade em descobrir a fonte. Aí eu até vou contribuir com a minha irmã aqui, ó, Érica Barcelos. É verdade, minha irmã, mas a palavra ela diz que o amor esfriaria. E aí entra o nosso papel como cristão de entrar com esse amor que só o Senhor tem, que mudou a nossa vida e vai fazer diferença. Kátia Figueiredo, glória a Deus. Marcos Cândido, que bênção poder atingir pessoas em tantos lugares com a internet e parabéns pela iniciativa de vocês. Um abraço para todos os pastores. Olha que legal, é isso aí, meu irmão. A gente estava meio agoniado hoje, porque não funcionou aqui o negócio. Eu falei, meu Deus do céu, oramos aqui e Deus fez um milagre para a glória de Deus. E para finalizar, pastora Patrícia aqui, ó. Temos que ser igreja como um todo, fazer a diferença sempre. Que Deus nos ensine a cada dia a amar o próximo. Amém. Gente, esposa abençoada. Que bênção, que legal. Para terminar, eu quero deixar uma pergunta para vocês e a gente faz uma rodada rápido, a gente já está terminando realmente e depois a gente vai para as considerações finais, amém? Uma igreja relevante muda a história ao seu redor? Vocês concordam com essa frase, queridos? A gente já falou tanto, né? Disso. Com toda certeza, o poder transformador da igreja não está na igreja, mas está no Senhor da igreja, que é Cristo, né? E aonde Jesus está, não tem como ficar da mesma forma. Se uma igreja está pautada, alicerçada na palavra do Senhor, se ela tem uma liderança sadia, que está preocupada com a comunidade ao seu redor, é um resultado certo dela impactar quem está à sua volta. É impossível a igreja não ser notada.
dá para esconder uma cidade no alto do monte, assim é a igreja. Não dá para você esconder uma igreja que realmente está sendo relevante na sua comunidade. E ela vai transformar a vida das pessoas ao seu redor. Creio muito nisso e sou fruto disso. Amém. Bispo Braz. Então, não só em quantidade, mas também em qualidade. Né? Perfeito. No caso da igreja primitiva, pouco antes, Pedro tinha pregado, ele que já tinha sido usado em outras ocasiões, né? Também já tinha errado também, já tinha se consertado. Ele prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. 3.000 almas dá quase 10 igrejas da que eu pastoreio. Né? Imagina numa pregação, né, o efeito, né, da glória de Deus, a unção de Deus, como que ele atingiu tantas pessoas. E essas pessoas querendo ter uma vida nova, né, uma vida transformada. Então, a igreja, quando segue esses princípios, né, de Atos 2, o crescimento vai ser consequência. Né? Então, ela vai acabar impactando tudo à sua volta. Eu sei que a perseguição pode existir, mas também é bíblico que a igreja cai na simpatia do povo. Verdade. Porque todo mundo que é rejeitado, às vezes ele diz assim, é porque eu sou crente. Né? Às vezes até um funcionário dentro de uma empresa, sabe por que me perseguem? É porque eu sou crente. Às vezes ele é preguiçoso, às vezes ele não é profissional. Às vezes... Aí acaba sendo um crente que tem mau testemunho, né? Então ele acha que toda vez que ele não é aceito é porque ele é crente. Mas aqui é um exemplo que a igreja caiu na simpatia do povo. Verdade. Então a igreja ela se torna relevante quando ela não busca crescer a qualquer custo. O crescimento é consequência de todas as outras coisas que a gente leu aqui. Amém. Pastor Cacau. Amém. Eu não sei quantos já ouviram falar, tem um livro, esse livro não é recente, é do Christian Schwartz, e é uma pesquisa, o crescimento natural da igreja. Essa pesquisa foi feita em 32 países, eles tiveram um feedback de 4 milhões de pessoas, então foi uma pesquisa gigantesca. Meu Deus. E eles descobriram 8 características. Não espere que eu vá citá-las aqui, né? Vocês não pensam nisso, né, gente? Eu não vou lembrar. Ansioso já, falei assim, pô, ele vai falar, hein? 8 características das igrejas que são relevantes, que crescem no mundo inteiro. Então, assim, é interessante. E todas as igrejas que crescem, que são relevantes, não só que crescem, né? O bispo citou bem aí. Não é só crescer, é ter o qualitativo que vai, né, fazer a diferença. Tem essas 8 características, impressionante isso. Então, e interessante, para fechar com o que o Bispo Braz falou, essas características estão ali onde ele citou, estão nesse texto que a gente leu. Então, assim, eu vejo que realmente esse é o mapa da mina. Esse é o norte. Se a igreja seguir isso aí, ela se torna relevante, e se tornando relevante, ela vai impactar. É impossível não impactar. Ela vai impactar. Porque com essas características e principalmente demonstrando amor, o crescimento vai ser natural. Oh, amém. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Vou passar agora uma breve palavra de vocês, consideração final, e a gente encerra nosso podcast dessa noite. Pastor Guilherme, considerações finais aí. Eu quero agradecer uma vez mais de estar aqui nessa oportunidade. É uma honra estar aqui compartilhando, falando da palavra do Senhor. Né? Eu quero deixar um convite para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir. Procure uma igreja. Isso. Eu não sei que momento da sua vida você está passando, se você está se sentindo desamparado, angustiado. Jesus tem a solução para a sua vida. Vá a uma igreja, procure, ore ao Senhor, peça ao Senhor. Você que está desigrejado, ore a Deus, peça que o Espírito Santo te conduza aonde Ele quer que você esteja, para que você seja bênção, para que você seja usado naquele local. Às vezes, o que está faltando naquela igreja é a sua presença, e Deus quer te levar para lá. Então, peça ao Senhor para te conduzir. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essa oportunidade.
Tá perto de pessoas assim, tão ilustres, né? Bispo Braz, Pastor Cacau. Não consigo chamar de Roberto. Conheci Cacau. Eu tentei, você viu, né? Pode pular essa fase aí, pode pular essa fase. Estão de prova que eu tentei, hein? Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Deus seja louvado e engrandecido. Amém. Bicho Braz. Amém. Quero agradecer pelo convite, pelo carinho. Me senti bem em casa. Tá? Que Deus continue abençoando a vida de todos que se conectaram ao canal. E realmente esse conselho, né, quero reiterar que servir numa igreja local é uma bênção. Tá? Que você possa entender que a igreja é a noiva de Cristo. Jesus vem buscar a sua igreja, né, que é a noiva. E há promessas maravilhosas, né? A igreja é a arca, como foi falado. Tem problemas? Tem. Mas pode se tornar irrisório em relação à glória que há de ser revelada. Tem muita coisa maravilhosa, coisas que olhos não viram e jamais se penetrou o coração do homem. Você vai cantar lá no céu assim, valeu a pena fazer parte de uma igreja local. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Cacau. Amém. Muito bom, né? Tanta coisa boa aqui que já falaram no fechamento, né? Eu fico, assim, feliz em ouvir coisas tão boas. Então, eu quero também me dirigir a você que tá sentindo frio, né? Às vezes, quando eu ouço as pessoas falarem assim, eu tô tão frio. Aí agora não vou usar a arca, não, que o bispo já usou agora também. Eu vou falar da fogueirinha que você falou aí, né? Boa. A igreja é uma fogueira, venha para cá. Então, eu digo, venha para cá, para onde Deus te dirigir, né? Para onde você se identificar. Eu tenho certeza que você vai se identificar em algum lugar, não é possível. Então, procure um lugar para aquecer o seu coração com a palavra, com louvor, comunhão. Não há nada melhor, gente, do que isso. Eu fico incomodado. Eu, às vezes, quando não posso ir no culto, eu fico assim, eu fico pensando, meu Deus, eu fui criado na igreja, já são 56 anos que eu tenho de idade, como pode assim uma coisa ser tão importante para a vida da gente? Mas é porque é a presença de quem está lá, o Senhor está presente lá, está com a gente aqui, mas quando a igreja se reúne é algo extraordinário. Então assim, não fique frio aí, procure uma igreja para se aquecer e certamente você vai encontrar aí uma, tem muitas aí, você vai encontrar. Amém. Obrigado pelo convite mais uma vez aí, obrigado. A recepção sempre maravilhosa aí. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Amém. Agradeço a você estar aqui conosco. Você que está aí nos assistindo até agora, ficou com a gente. Você que ainda vai assistir esse vídeo. De tudo que a gente falou aqui, algo tá, sabe, no meu coração aqui queimando. E eu queria falar para você nessa noite, né, contribuindo com toda a palavra que os pastores, as considerações finais que eles já falaram. Você está frio, você está afastado, você está perambulando sem um lugar para pertencer. A palavra que vem no meu coração para você é: se permita congregar em um lugar, se permita ser pastoreado, se permita ser confrontado, Amém. Se permita perdoar e ser perdoado, se permita ser curado, se permita se mover no reino, para o reino e pelo reino. Que o Senhor te abençoe, que você, nessa noite, tenha essa palavra no seu coração de tudo que foi falado aqui, para que você possa pertencer a um só corpo, uma só igreja, Amém. E servir ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Muito obrigado, até aqui você ficou conosco. Obrigado e até a próxima. O próximo podcast Palavras Simples, porque palavras simples não são simples palavras. Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.